Democracy. Democracy. Democracia. Democracy. 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 Democracia. Democracia. Democracy. 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 La démocratie. La démocratie. Democracy. Democratie ou démocratie. Democracy. La democracia. Democracy. Démocratie. 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 Democracy. Democracy. Democracia, liberalismo. Não existem hoje conceitos mais complexos que da democracia e do liberalismo. John Locke, Lessig e Tocqueville são autores que investigam esses sistemas políticos na contemporaneidade. Existem hoje sistemas políticos verdadeiramente democráticos, verdadeiramente liberais. É isso que queremos conversar. Quando Tocqueville começa a investigar em que consiste a democracia em América e, em consequência, qual seria a democracia na França, na Europa e no resto do mundo, ele percebe que esse conceito não é suficiente. A democracia vai chegar, a democracia é inevitável, são palavras de Tocqueville. Ele escreve no meio do século XIX, onde ainda existem muitas diferenças sociais, onde ainda existem grandes problemas entre as classes ricas e pobres, onde ainda não existe a soberania total dos povos, onde ainda não existe o sufrágio universal. Mas Tocqueville diz e assegura, é inevitável que cheguem essas coisas. É muito bom porque toda a história da humanidade tem sido uma mudança em direção à igualdade, em direção a maiores direitos e respeito aos seres humanos, pelo que devemos aceitar essas mudanças. Quais são as consequências? Na teoria política habitual, se fala dos diversos regimes políticos e suas características. Aristóteles, Platão, ele se fala muito da democracia, da tirania, da monarquia, da democracia. Tocqueville chega na conclusão de que isso já não faz sentido, porque na era moderna e contemporânea, o único que vai existir são regimes igualitários, quer dizer, democracias, onde os sistemas políticos com o sufrágio universal vão existir, onde as decisões vão ser tomadas pelas maiorias. E o problema consiste em que isto não assegura que os sistemas políticos modernos sejam sistemas políticos livres. Por isso, Tocqueville vai adicionar, vai adaptar, vai mudar os regimes políticos que existem a determinadas categorias que são bastante limitadas. Ou existirão sistemas democráticos que serão livres e democráticos, ou seja, autênticas democracias, ou existirão sistemas democráticos onde a liberdade será mais importante que a igualdade, e isso seriam sistemas anárquicos. Ou também existirão sistemas políticos onde a igualdade será mais importante que a liberdade, o que levaria a um sistema democrático, mas que de fato serão sistemas tirânicos. Foi bastante habitual encontrar autores que acreditassem em teorias políticas de caráter providencialista, que se assegurassem que o destino dos humanos somente pode seguir determinado caminho. É certo que Tocqueville emplea um argumento providencialista para apaziguar aqueles que eram críticos da democracia e que dizem que todos os sistemas políticos vão em direção à igualdade. Mas, simultaneamente, não quer dizer que esses sistemas políticos sejam autenticamente democráticos. O que se precisa é criar uma nova forma de democracia, uma que permita aos seres humanos ser simultaneamente livres e iguais. A democracia no Brasil é garantida através da Constituição Federal de 1988. É uma democracia liberal, pautada na divisão dos poderes, no Estado de Direito, na propriedade privada e no direito ao voto.
é uma democracia liberal, representativa e participativa. O liberal aqui, ele vem do liberalismo político, tem parentesco com o liberalismo econômico, mas vem do liberalismo clássico. Os valores da democracia liberal vêm de vários processos históricos e que trazem a ascensão da burguesia e a ascensão ao poder político. Esses processos históricos se datam ali do século XVIII, com o pensamento iluminista, com a Revolução Francesa e a Revolução Americana. A partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a democracia liberal ela começa a se consolidar. E se consolida principalmente após a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. Tocqueville, um teórico liberal clássico, ele vai pautar esse regime da democracia liberal nos princípios de igualdade e liberdade e individualidade e comunidade. Com seus valores pautados na Revolução Francesa, ele vem com dois princípios, né? Essa democracia liberal, com o princípio da liberdade e o princípio da igualdade. O sociólogo Florestan Fernandes, ele vai falar que essa democracia ela é limitada, porque ela não consegue estabelecer que a individualidade não passe por cima da comunidade e que a liberdade econômica de uns não prevaleça sobre a igualdade de todos. Ele vai propor que o capitalismo ele precisa ser suprimido para que a democracia se estabeleça. E nos últimos anos tem tido muitos debates acerca da democracia no Brasil. E vários teóricos vão estabelecer que esse colapso se dá a partir de 2013, se confirma com o impeachment de 2016 e com as eleições de 2018 que elegem Jair Bolsonaro como presidente, né? No Brasil, a gente tem um conceito do que é o liberalismo diferente do mundo. Aqui a gente leva o liberalismo como pouca intervenção do Estado. E o liberalismo em outros países, ele é considerado como uma liberdade individual. Assim, a gente vê que aqui no Brasil, desde o começo, desde a época do Brasil colonial, a gente teve uma grande influência liberalista. Os ideais, eles eram infiltrados desde a transição colonial. Só que naquela época, havia uma discrepância, né, dos ideais e dos liberais. E assim, era uma situação que havia certa dependência da metrópole. Desde o liberalismo clássico até o moderno, são posturas ideológicas em constante mudança e conflitos. John Locke, padre do liberalismo, concordava com que a liberdade era natural e que a sociedade iniciava quando os indivíduos se organizavam, mas não acreditava em que fosse por obra do monarca no qual se subordinavam, mas que elegiam livremente e em plena consciência suas formas de constituir-se. A liberdade e a razão são o que determinam os seres humanos. Locke sentou as bases do liberalismo no livro Dois Tratados sobre o Governo Civil, onde recalca a liberdade individual, o direito à propriedade privada, a soberania popular e o direito à insurreição. Nesta nova visão, o liberalismo encontrou seus temas principais: a liberdade individual, a liberdade de expressão, liberdade de mercado e liberdade política, diferentes manifestações da liberdade que deviam ser atendidas. Novas noções foram adicionadas às ideias de Locke, como a separação de poderes de Montesquieu, a independência dos indivíduos do seu governo de Stuart Mills e o livre mercado de Adam Smith. Os movimentos de revoluções que foram acontecendo, como a Revolução Francesa, foram movimentos que fundaram repúblicas liberais, baseados em princípios legais em forma de constituição que garantizavam a liberdade e direitos aos seus cidadãos. As constituições são características do liberalismo.
Conforme as repúblicas liberais e democráticas fizeram-se mais comuns, a liberdade individual se descobriu. Estava ligada ao contexto econômico e social. A Revolução Industrial, a globalização dos mercados e o capitalismo deixaram claro que a liberdade é um privilégio exclusivo das elites liberais e que os benefícios do liberalismo não sempre são para todos. Existem alguns países que são governados por regimes autoritários, ditatoriais ou teocráticos, onde os indivíduos não têm direitos garantidos. Atualmente, podemos ver o liberalismo em países como Suíça, Canadá e Austrália. No passado, Suíça apresentou uma variedade de guerras, porém algumas comunidades estabeleceram uma aliança militar que permitiu-lhes o livre comércio, um tempo de paz e um serviço de defesa para os cidadãos usarem armas. Hoje, Suíça tem um sistema de código civil, onde o governo escreve as leis de forma arbitrária e que estas sejam usadas pelos cidadãos. Aqui vemos o liberalismo, já que o sistema legislativo não permite que se realizem muitas leis regularmente, exigindo um tipo de liberdade e respeito às leis. Como chamamos essa democracia? A autêntica democracia é a situação em que os cidadãos estão em contato uns com os outros. Democracia quer dizer intercâmbio de ideias comuns, metas comuns. Democracia quer dizer desordem, caos, um sistema político, seja qual seja, onde apareça a ordem, onde tudo esteja estruturado, organizado, definido, tudo é previsível. É um sistema político que está morto, que não existe liberdade. Democracia quer dizer desordem, caos, discussão. Democracia quer dizer que os cidadãos têm e consideram assuntos comuns, que discutem, têm ideias comuns. E esse desenvolvimento de ideias, de conceitos, é o sangue, é a circulação que faz que um sistema político democrático seja autenticamente democrático. A grande função, a grande obrigação dos políticos, dos legisladores, dos teóricos e dos filósofos nos novos sistemas democráticos é criar assuntos comuns onde os cidadãos possam discutir, possam dialogar, possam discordar, possam... Sem esses assuntos comuns, não existe a sociedade. E se não existe a sociedade, o resultado é que a política absorve os cidadãos, os seus direitos, a sua liberdade, a sua vida.